Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Mais uma vez, professor Leonardo aqui com vocês para falar sobre Constituição de 1824. Está aí a imagem da Constituição. E o nome dessa Constituição qual foi? Constituição Política do Império do Brasil. Essa aí é a foto da capa. Rio de Janeiro, era a capital da época, em 25 de março de 1824. Tem aí o link, caso você queira acessar o conteúdo mais completo, né, os artigos e tudo mais dessa Constituição. Bom, quem foi o responsável por essa Constituição foi Dom Pedro I, o imperador do Brasil, de 12 de outubro de 1822 a 7 de abril de 1831, quando abdicou do trono. Quase que não sai a palavra, né? Bom, separei aqui para gente para você, né, na verdade, algumas considerações importantes, porque a Carta Política do Império do Brasil foi o documento constitucional de maior longevidade da história constitucional do Brasil, 65 anos de vigência. E era a segunda Constituição escrita mais antiga do mundo, né? Superada apenas pela dos Estados Unidos. Foi considerado o documento constitucional mais estável, né? E foi um documento constitucional muito importante na época de sua vigência em relação à afirmação soberana do Estado brasileiro, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E não serviu apenas para os momentos de estabilidade política obtida no Império, mas também serviu para as fases de crise. E como tiveram fases de crises, né? Pois não foram poucas as revoltas, rebeliões e insurreições entre os anos de 1824 e 1848. E aí está o detalhe da estabilidade, né? Foi considerada mais estável por quê? Só teve uma emenda e sem risco de ruptura a evolução histórica de toda a monarquia. Bom, é necessário passar um histórico, tá? O vídeo de hoje vai ser com bastante leitura, mas isso é para que você tenha facilidade de dar print aí no seu celular, na tela do teu computador, para facilitar os seus estudos, tá? Não tem jeito, tem hora que a gente tem que estudar e ler bastante, e esse é o momento, tá? Vamos lá, mas eu separei o que é de mais importante, ó. Em 1808, ocupação das terras portuguesas pelas tropas napoleônicas. A família real portuguesa se transfere para o Brasil. Logo após, a colônia brasileira passa a se chamar Reino Unido a Portugal Algarves. Isso porque o rei transferiu-se de Portugal para o Brasil e passou a reinar aqui no Brasil. Então, não era mais necessário ficar como colônia brasileira, passou a ser Reino Unido. Portugal tinha a ideia de unir, né, vários reinos, né, e se tornar ali um grande reinado em várias localidades. Por exigência dos nobres portugueses, o rei Dom João VI, rei de Portugal, retorna a Lisboa em abril de 1821. Deu confusão lá em Portugal, rei Dom João VI estava muito ausente, para se recorrer das decisões, tinha que mandar para cá, era um problema sério. Hoje a gente tem internet, tem facilidade, mas naquela época era complicado, né? Deixa no Brasil Dom Pedro de Alcântara, príncipe real do Reino Unido e regente brasileiro. Após esse fato, houve um grande aumento dos movimentos pela independência do Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I decide desrespeitar a ordem da corte portuguesa que exigia seu imediato retorno, pois intentava recolonizar o Brasil. A ordem da corte portuguesa queria ele de volta, e a intenção era transformar de novo o Brasil em colônia, tá? Deixar de ser Reino Unido. Dom Pedro I, após receber diversas assinaturas coletadas pelos liberais radicais, falou a tão conhecida expressão. Essa é conhecida mesmo, né? Se é para o bem de todos, vou repetir, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. É o dia do fico, né? Cai em prova, tá, gente? Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil. Lembre-se, primeiro ele diz que fica, depois ele declara a independência. Não vamos confundir, hein? Após a proclamação da independência e da aclamação de Dom Pedro I, como imperador do Brasil, o país precisava organizar sua estrutura política e administrativa. Então, depois de declarar a independência,
e com o movimento constitucionalista, né, o movimento constitucionalista dos povos, dos estados, né, dos países em volta, o Brasil também precisava se organizar. E aí a gente tem que lembrar que ainda havia tropas portuguesas lutando na Bahia, tá? E esse combate só finalizou em 2 de julho de 1823. E em 1823, Dom Pedro I convoca, então, a Assembleia Geral Constituinte Legislativa, com deputados vindos de diversas províncias do Brasil. Na abertura dos trabalhos, a história diz que Dom Pedro fez um discurso, né? Aquela coisa bem elaborada, né? Destacando a importância da divisão de poderes organizados e harmonizados, bem como uma Constituição que estivesse à altura da civilização do povo brasileiro. Que discurso bonito, né? O que mais nós temos aqui? Características da Assembleia Constituinte. Essa Assembleia, né? Ela é dividida em alguns pontos aqui, em alguns partidos. Vamos lá. Partido Português ou Conservadores, que reuniam lusitanos e brasileiros, defendiam, a característica deles é que eles defendiam a monarquia absoluta e centralizada, pouca autonomia providencial e manutenção de seus privilégios econômicos e sociais. Já naquela época, já havia quem queria defender seus privilégios. Partido Brasileiro ou os liberais, tinha os conservadores e tinha os liberais. Os liberais eram formados por brasileiros e portugueses que desejavam maior autonomia para as províncias, defendiam uma monarquia figurativa e a manutenção da escravidão. Eu não sei qual dos dois era o pior, né? Mas ainda bem que teve um terceiro, né? Uma terceira posição, segundo os historiadores, foi liderada por José Bonifácio, né? Dos Andrada, a família importante aí nos negócios aqui do Brasil. Dizem até que ele chegou na reunião já com a Constituição pronta, né? Lá de São Paulo, já com a Constituição pronta, né? Nos moldes ali, para poder começar a reunião. Enfim, é o que diz a história, diz os historiadores, tá bom? Desde a independência, você que é historiador, me desculpe, né? Não é nosso campo. Nós estamos passando aqui um resumo para poder entrar no mérito da questão, que é a parte legal. Mas cai em provas e concursos a parte histórica, e nós separamos aqui alguns pontos. Bonifácio buscava criar uma monarquia forte, mais constitucional e centralizada. Desta maneira, se evitaria a fragmentação do país, como ocorreu na América Espanhola. Igualmente pretendia abolir o tráfico de escravos e a escravidão. Era um discurso mais ameno, né? Era uma posição mais amena. Pena que não vingou a parte dos escravos nessa época. Foi bem posterior. Nós vamos ver daqui a pouco. Devido às crescentes desavenças entre os deputados e o imperador, este manda o exército fechar a Assembleia Constituinte. Vários deputados foram presos, inclusive José Bonifácio, que partiu para o exílio com sua família. Foi a Noite da Agonia, né, conhecida aí como a Noite da Agonia. E o imperador não gostou, né, não gostou do projeto. Ele queria ficar com o poder maior em suas mãos. Nas semanas seguintes, Dom Pedro I convoca um grupo de pessoas para formar o Conselho de Estado, com tarefa de elaborar uma Constituição. Eles pegaram o modelo já pronto e fizeram algumas alterações. E nasce então a Constituição Política do Império do Brasil. Grave o nome, tá? Constituição Política do Império do Brasil, outorgada em 25 de março de 1824. Tá aí, né? Que bebê bonito. Vai se chamar Constituição. Dom Pedro vai para a galera com o seu bebezinho no colo. Constituição outorgada e promulgada, né? Tem uma diferençazinha. Nós temos um vídeo no canal que fala das classificações das constituições, muito importante, muito cobrado em prova, tá? Principalmente aí na prova da OAB, é cobrado a vera esse assunto. Mas nós vamos fazer uma passagem rápida aqui por esse tema, porque a Constituição de 1824 foi outorgada, né? Então, a Constituição, embora seja uma garantia dos direitos individuais dos cidadãos, nem todas são escritas da mesma forma. Por quê? Há constituições que são elaboradas por uma Assembleia Nacional Constituinte democraticamente eleita. Neste caso, dizemos que a Carta Magna foi promulgada. Agora, existem outras que são feitas por um grupo reduzido de pessoas. Desta maneira, a Constituição foi outorgada, ou seja, imposta pelo Poder Executivo ao país.
Foi o caso da de 1824, objeto de nosso estudo hoje, tá? Eu botei bastante texto dessa vez, que é para você dar print, tá? Eu vou falando, mas você pode dar o pause aí, printar, anotar, fazer essas anotações, tá bom? Foi marcada por um centralismo político e administrativo, pois o poder moderador estava constitucionalizado, ou seja, estava na Constituição. Além disso, o unitarismo, grave essa palavra aí quando se falar de economia, os economistas vão dizer que o unitarismo foi a razão do Brasil não prosperar tanto quanto os Estados Unidos, né? Tendo em vista que a época foi basicamente a mesma, né? Os Estados Unidos também foi uma colônia, etc. e tal. E absolutismo. Ainda assim, foi considerada uma das constituições mais liberais para o seu tempo. A gente não tem essa visão hoje porque a gente compara a nossa vida hoje, né, a nossa legislação de hoje com a legislação de antigamente, mas não é. Naquele tempo ela era atual, ela era a mais liberal das Américas, excetuando-se, claro, a norte-americana. Foi uma boa constituição. Vale lembrar que haviam diversas constituições pelo mundo, inclusive o STF falou dessa questão da importância, né, da Constituição de 1824. Bom, nós temos os Estados Unidos, 1787, salvo engano, ela está na vigência até hoje, com alterações, né, obviamente. Suécia, Espanha, Chile, Venezuela, Portugal, Grécia, Argentina, Paraguai, Peru, México. Isso tudo aí é para demonstrar que havia um movimento de constitucionalização entre os povos, tá? É questão de cada um impor sua soberania, e ali já havia vindo a teoria do terceiro estado, né? Eu esqueço o nome do rapaz, depois eu coloco no outro vídeo aí, ou boto aqui na legenda aqui embaixo, e você vê, eu tenho o terceiro estado, aquele folheto, aquela história que você conhece, você que já estuda história aí, você tem facilidade de lembrar. Eu vou seguir no meu roteirinho, senão vou me perder, né? Escrita. Como vimos, foi um documento organizado, formalizado e publicado. Coloquei a foto no início, não foi à toa. É para você lembrar que ela era escrita. Vão perguntar isso na prova? Perguntam, tá? O examinador ele quer tirar o seu ponto para classificar aquele outro lá. Então vamos lá, dogmática. A Constituição foi elaborada por um órgão com poder constituinte e passou por um processo legislativo de elaboração. Então, ela teve um processo legislativo, então ela é dogmática, tá bom? Semirrígida, realmente, para entender mais esses tópicos, tem que assistir o vídeo, tá? O vídeo sobre classificação das constituições. Permitia alterações no seu conteúdo e no seu texto, tá? Semirrígida, ela permitia as alterações, ela não era flexível. Analítica, foi uma Constituição extensa, 179 artigos e outorgada, como nós já estudamos. O regime de governo estabelecido foi a monarquia hereditária, de pai para filho, Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Essa era a ideia, né? Perpetuar a família no poder. Tem alguma relação com algo do tipo, algo de hoje? Acho que tem, né? Nós somos seres humanos, somos falhos realmente, né? O regime parlamentarista era proibido no país. Vou falar sobre isso daqui a pouco com mais detalhe. As decisões políticas e administrativas eram centralizadas no poder do imperador. O imperador tinha o poder para dissolver a Câmara dos Deputados, por exemplo. A liberdade, a segurança e a propriedade eram protegidas pela Constituição. Essa é a evolução da Constituição, ó. Liberdade, segurança individual, propriedade privada, protegidas pela Constituição. Se fosse preciso, todos os cidadãos deveriam pegar armas para defender a independência do Império. A religião oficial era a católica apostólica romana. Outras não podiam fazer manifestações externas, mas era tolerado, tá? As outras religiões, o culto doméstico, podia acontecer, mas não podia colocar placa externa, nada disso, tá bom? O imperador era sagrado e inviolável e por isso não estava sujeito a nenhum tipo de responsabilização por seus atos. Na época do Império, não havia responsabilização para o imperador. Era ele quem decidia, né? Esse governo, enfim. No que tange ao território, as capitanias hereditárias, lembra das capitanias hereditárias?
foram convertidas em províncias e podiam ser subdivididas. Tinha um presidente nomeado pelo imperador, não é o presidente igual aos dias atuais, tá? Na Constituição de 88, era o presidente da província, e este podia ser removido a qualquer momento. Tais províncias eram subordinadas ao poder central, que, como dissemos, era centralizador. A gente vai repetindo algumas palavras que é para ficar bem gravado, tá? Centralizador, centralização. A capital do império era a cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que foi transformada em município neutro em 12 de agosto de 1834. Lembre-se, não foi a capital não foi transformada em município neutro na Constituição, foi depois, tá? Na prova podem te perguntar dessa maneira, mantendo um relacionamento direto com o poder central em lugar da província do Rio de Janeiro. No poder legislativo, o que nós temos? A Assembleia Geral era composta por duas câmaras, a Câmara dos Deputados, eletiva e temporária, voto censitário, não era vitalícia, não era definitiva, era temporário, os deputados, tá? Eleitos por voto censitário, e dos senadores vitalícia, nomeados pelo imperador por meio de lista tríplice organizada pela província em eleições por votação majoritária e indireta. Os homens livres passaram a ter o direito de voto. Ora, a gente acabou de falar que havia eleição para deputados e senadores, né? Senadores através da província. O voto era indireto, dado a representantes que escolhiam os políticos que ocupavam os cargos. O voto era censitário, ou seja, para votar era preciso ser maior de 25 anos e renda anual de mais de 100 mil réis. Era permitido votar nas eleições primárias, onde eram escolhidos aqueles que votariam nos deputados e senadores. Por sua parte, para ser candidato nas eleições primárias, a renda subia a 200 mil réis e excluía os libertos. Por fim, os candidatos a deputados e senadores deviam ter uma renda superior a 400 mil réis, serem brasileiros e católicos, porque nós vimos que havia ali, o Estado não era laico, leigo, não confessional igual hoje, né? O Estado tinha religião oficial e intervinha na situação da religião. Vamos lá. No poder executivo, era exercido pelo imperador através de seus ministros de Estado. O regime parlamentarista, agora sim vamos falar, era proibido no país. Apenas em 1847 o parlamentarismo monárquico consolidou-se através de Dom Pedro II. Lá no período regencial é que vai se consolidar o parlamentarismo moral. Ele surge um pouquinho antes de 47, por volta aí do ano de 1840. Se eu me enganar, me desculpe, em relação ao quando fala 1900, 1800, né? É tanto número. 1840, né? Depois faço o vídeo aí pela edição e sai, né? Vamos lá, isso aí não vai sair na edição não, isso vai ficar. As decisões políticas e administrativas eram centralizadas no poder do imperador, pois esse tinha o poder para dissolver a Câmara dos Deputados. O imperador mandava pra caramba. Nós vamos ver no poder moderador como isso era feito. A criação do Conselho de Estado, composto por conselheiros escolhidos pelo imperador. Isso do poder executivo. No judiciário, não era chamado de poder judiciário, era chamado de poder judicial, conforme a Constituição declarava. Era independente, composto por juízes, os juízes aplicavam a lei, e jurados. Os jurados se pronunciavam sobre os fatos, né? Os jurados julgavam os fatos e os juízes julgavam de acordo com a lei. Os juízes eram nomeados pelo imperador. O cargo era vitalício e só podiam ser suspensos por sentença ou pelo próprio imperador. No final, o imperador tinha sempre o voto de Minerva em todas as situações, né? Podia fazer o bem o que quisesse, né? Enfim, não era a eles assegurada a inamovibilidade. Isso vai ser assegurado mais à frente. Não perca os próximos vídeos para você gravar, tá? É importante na prova da magistratura saber esses detalhes. Para julgar as causas em segunda e última instância foram criadas as relações. E na capital do Império foi estabelecido o Supremo Tribunal de Justiça, como órgão de cúpula do Judiciário. Supremo Tribunal de Justiça. Não é Superior Tribunal de Justiça e não é Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi logo mais. No próximo vídeo você vai ver os detalhes. E o Superior Tribunal de Justiça também em uma outra relação. Aqui é o Supremo Tribunal de Justiça. Este órgão era composto por juízes togados
provenientes das relações das províncias e pelo critério de antiguidade. O poder moderador, o mais famoso, né, dessa Constituição de 1824, era exercido pelo imperador e serviu para garantir a estabilidade do trono e lhe dava o direito de intervir nos demais poderes. Na esfera do legislativo, nomeava senadores, convocava a Assembleia Geral Extraordinária, sancionava e vetava proposições do legislativo, podia dissolver a Câmara dos Deputados, convocando inclusive de ato contínuo outra para substituir. Na esfera do executivo, nomeava e demitia os ministros de Estado. Livremente isso, tá? Está no texto desta Constituição de 1824. E na esfera do judiciário, suspendia os magistrados. Nós vimos um pouquinho antes, né? Era sentença ou o imperador. Fatos relevantes para se destacar. Então, rol de direitos civis, como nós mencionamos, né, foi importante. É uma Constituição liberalista para a época, né? E direitos políticos também. Mesmo com o censo, mesmo com a eleição indireta, era uma evolução muito grande para a época, os direitos civis e políticos. Não tratou da escravidão. A escravidão, né, devia ter sido um tema tratado nessa Constituição, mas infelizmente não foi. Ocorreu apenas em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, Princesa Isabel. É grave isso, tá? Porque costuma perguntar ao examinador e mencionar que a escravidão foi na Constituição de 1824. Não é verdade. Criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Ato adicional. Foi uma tentativa de federalização, quase que não sai a palavra, no período regencial ali de Dom Pedro, né? Mas não conseguiu acabar com o poder moderador, sobretudo porque adveio a lei de interpretação, né, de 1840, que restabeleceu aí a ideia centralizadora, propriamente dita. Bom, cabanagem no Pará foi uma revolta popular e violenta, por sinal, muito violenta, teve muitas mortes e tinha como motivo a independência da região. Farroupilha no Rio Grande do Sul, né? Os gaúchos estavam lutando contra a política fiscal, mas também com a centralização do governo, né? Eles eram contra essa ideia da centralização, nem todos admitiam. Sabinada, na Bahia, outra revolução, buscava autonomia política e buscava também a instituição do federalismo. Balaiada, no Maranhão, mais uma, lutava contra as arbitrariedades instituídas pelas oligarquias regionais. E a Revolução Praieira, em Pernambuco, em 48. Isso tudo aí a Constituição superou, né? Vai passando e foi superando. Tinha um caráter liberal, essa Revolução Praieira, e um caráter também federalista. Bom, não previu a Constituição de 1824 o habeas corpus, tá? Grave isso, cai em provas, cai em concursos. O habeas corpus, ele foi tutelado posteriormente, ele foi constitucionalizado posteriormente. Essa Constituição ela tutelou apenas a liberdade de locomoção nos artigos 179, inciso 6º, 8º e 9º. Questões de prova, né? MPE, secretário auxiliar em 2017, após a independência do Brasil, formalizada pelo famoso grito do Ipiranga, proferido por Dom Pedro I, aos 7 de setembro de 1822, quem não lembra do feriado de 7 de setembro, né? Nós, os brasileiros, lembramos muito bem. Foi outorgada ao Brasil em 25 de março de 1824, sua primeira Constituição Federal como país independente. A respeito da Constituição de 1824, é incorreto afirmar. Lembre-se, na hora da sua prova, se for incorreto, coloca o in, né? Porque você vai lendo e às vezes a questão é extensa e você pode acabar marcando errado e perdendo o seu ponto aí na prova, tá? Letra A, foi imposta pelo rei ao povo aqui compreendido por uma minoria de brancos e mestiços que votava e que de algum modo tinha participação na vida política. Correta a questão na letra A, né? Era a minoria realmente, nós vimos que o voto era indireto, o voto era censitário, então tinha uma minoria que governava, né?
e não eram os escravos, com certeza, né? Letra B, foi pioneiro ao tratar expressamente dos direitos e garantias individuais, até aí tudo bem, de todos os escravos, abrindo caminho para a extinção da escravidão no Brasil. Vamos pular essa, daqui a pouco a gente volta, né? Não vamos voltar não. Vamos falar. Essa aqui está errada, né? Direitos e garantias individuais, não para os escravos. Os escravos sequer eram tratados como seres humanos, eram tratados como coisas. Então, não garantiu direito nenhum para os escravos a Constituição, infelizmente, de 1824. Esse aqui é o gabarito da questão, letra B, né? Mas vamos continuar a análise. Dividir o poder legislativo em Câmara e Senado, prevendo eleições para as duas casas. Essa aqui daria até para confundir, mas você tem que lembrar do que eu te falei. As eleições censitárias, as eleições através das províncias. As províncias davam a lista tríplice de senadores para o imperador, e o imperador nomeava com vitaliciedade os imperadores, o senador. Letra D, dispunha sobre a prerrogativa do imperador em nomear um senador para o desempenho do cargo em caráter vitalício. Eu acabei de falar, né? Certa questão também. Instituiu o Conselho de Estado e o poder moderador, que desempenharia um papel de grande relevo na história da política e do império. Foi realmente um mal necessário, digamos assim, né? Talvez, se o Brasil tivesse adotado uma outra postura, talvez não tivesse conseguido a sua independência naquele momento, ou talvez tivesse demorado um pouco mais e teria conseguido de uma outra forma, mas foi muito importante, houve muitas guerras, né? E o Brasil conseguiu impor sua soberania como Estado, né? Vamos lá, outra questão, MPE 2017, agora para oficial de promotoria, acerca do processo de independência do Brasil, é correto afirmar. Agora é a correta. A independência, não vou nem falar as respostas, vou deixar você ver bastante, tá? No final a gente chega e faz o aparato. A independência do Brasil é um processo que se estende entre 1821 a 1850 e fora marcado por não haver oposição alguma do Reino de Portugal. Será que é correta essa? Letra B. Oficialmente, a data comemorada para a independência do Brasil é a de 7 de setembro de 1822, em que ocorreu o chamado Grito do Ipiranga, ato de proclamação feita por Dom Pedro II, às margens do Riacho do Ipiranga, atual cidade de São Paulo. Será? Letra C. Entre as causas que fizeram eclodir o processo de independência do Brasil estão a vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política, desgaste do sistema de controle econômico com restrições e altos impostos exercido pela coroa portuguesa no Brasil e tentativa da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil. O que você acha? Será essa a questão do gabarito? Letra D, o chamado Dia do Fico. Isso aqui todos. Você está acertando essa, não está? Já está até sorrindo aí, não é isso? Foi um ato posterior à independência do Brasil, em que Dom Pedro não acatou as determinações feitas pela coroa portuguesa, que exigia seu retorno para Portugal. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro negou o chamado e afirmou que ficaria no Brasil. O que você acha? Está certa ou está errada? Letra E. Após a independência do Brasil, Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil em dezembro de 1821, bem como não houve registro de manifestações de portugueses contrárias à independência do Brasil. Vou te dar aí 3 segundos para você pensar. 3, 2, 1. Vamos aos gabaritos? Vamos ao gabarito? Vamos lá. Na letra A, vamos ver qual é. O gabarito é a C, olha. Mas vamos lá, letra A. Não haver oposição alguma do Reino de Portugal? Claro que houve, né? Nós falamos isso e falamos mais de uma vez, que Portugal queria recolonizar o Brasil e não deixou barato não, né? Letra B, Dom Pedro II. Eu coloquei a foto lá no início de propósito, tá? Cai na prova, olha aí, ó. Dom Pedro II não, foi Dom Pedro I. Dom Pedro I é que fez o grito do Ipiranga, né? Inclusive é tema de piada aí entre as pessoas que narram essa história, né, da situação dele, enfim, ali apertado, né, querendo ir ao banheiro, enfim, e deu o grito do Ipiranga. Mas isso aí é tema para os professores de história, não é isso?
Vamos lá. E a letra D, o chamado dia do fico foi um ato posterior? Não, eu até brinquei lá, né? É sempre anterior. Primeiro você fica, depois você declara, certo? E letra E, após a independência do Brasil, Dom Pedro foi coroado, né, imperador do Brasil em dezembro de 1821, bem como, aí de novo, né, não houve registro de manifestações de portugueses contrários à independência, nada disso. Foi difícil, né? A galinha dos ovos de ouro foi perdida para Portugal. Não é isso? Nosso país é muito rico e muito próspero, agora é nosso. Não é isso? Bom, a aula de hoje terminada. E a primeira das aulas sobre Constituição, tá? Nós temos outros vídeos no canal para te ajudar a aprender e a vencer nas suas provas, no seu concurso. E nós estamos aqui gratuitamente para te ajudar. Então vamos lá. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. E Deus abençoe você.